E eu te conto que a Track and Field divulgou ontem o balanço do segundo trimestre de 2026. Receita líquida atingiu 279 milhões e 700 mil reais. É um avanço de 15,5% na comparação anual. O EBITDA ajustado somou 65 milhões e 600 mil reais. É um crescimento de 15,9% com margem de 23,5%, enquanto o lucro líquido ajustado alcançou 44 milhões e 300 mil reais. É uma alta de 8,2% na comparação anual. E a gente fala agora sobre todos esses dados, esses números, com o Fernando Queiroz Tracanella, CEO da Track and Field, que veio presencialmente aqui no nosso estúdio do CNN Money. Obrigada, viu, Fernando, pela disponibilidade. Não, é um prazer e eu agradeço muito o convite. Queria muito saber, antes de mais nada, e olhando para os dados do balanço, o que permitiu uma margem EBITDA de 23,5%, levando em consideração a expansão, inclusive, da rede? Olha, a empresa vem apresentando uma consistência de crescimento muito grande, né? Então, para passar um pouco do histórico para vocês, o crescimento médio anual desde o pré-pandemia, né? E muito orgânico, né? Sem nenhuma aquisição, um crescimento realmente abrindo loja e crescendo bem das mesmas lojas, tem sido de 25% ao ano. Então, um primeiro ponto é uma companhia que tem conseguido crescer de forma consistente, com boas margens, né? É um produto que permite uma boa margem, com um modelo de negócio que nós acreditamos muito, que é um modelo em cima de franquias, né? Então, é um dado interessante, né? Hoje, de 448 lojas, 390 são franquias. E a gente acredita muito na operação do franqueado na ponta, organizando eventos, né? Então hoje a Track and Field também cada vez mais uma plataforma de wellness com muitos eventos, né? Um dado interessante também para passar para vocês, esse ano a gente deve ter mais de 4 mil eventos esportivos. Isso organizados no Brasil inteiro, através dos franqueados, através de lojas próprias também, mas muito através dos franqueados. Então é um crescimento muito saudável. A marca está muito inserida nesse universo wellness, né, que cresce muito, né, as pessoas também, desde a pandemia, muito mais conscientes, engajadas com um estilo de vida mais ativo e saudável, que é exatamente a nossa missão, né, conectar as pessoas em um estilo de vida ativo e saudável. E aí, somado a isso, né, quer dizer, de crescimento, boa rentabilidade no produto, a empresa é uma empresa também muito disciplinada em despesas, tá, que é fundamental para explicar a margem de 23,5%, que é uma boa margem para uma empresa de varejo mesmo. Então a gente cresce com muita disciplina financeira, tentando manter a empresa sempre enxuta, ao máximo possível, e isso acaba resultando numa margem EBITDA dessa magnitude, né? É uma empresa também, quando a gente pensa abaixo do EBITDA, é uma empresa hoje sem dívida nenhuma, né, que é uma raridade, né, acho que no varejo, e a gente vem conseguindo também crescer, gerando caixa e sem endividar a companhia, por isso que também a margem líquida acaba sendo muito saudável, né, abaixo do EBITDA. Agora, o sellout cresceu bem acima também da receita líquida. O que explica essa diferença também? Olha, o sellout cresceu 20%, né, e um pouco, quase 21%. Que só para esclarecer para o público, né, o conceito do sellout. Sellout é a venda da rede, independente se é loja própria ou franquia, ou e-commerce. Então foi um crescimento bem saudável e o crescimento do sellout, mesmo as lojas, sem o efeito da expansão, foi de 16%. A diferença é porque muitas vezes a gente cresce mais alavancado, né, com uma maior contribuição de um determinado canal. No caso do segundo TRI, o crescimento veio muito em cima de franquias. E a receita nossa em franquias acaba sendo royalty, que é um percentual da venda da franquia, e a venda de mercadoria para o franqueado. Então, esse efeito de uma mudança de mix com mais contribuição do negócio franquias, que é diferente de uma loja própria, ele acabou fazendo que tivesse uma pequena diferença entre o crescimento do sellout e o crescimento da receita líquida. Em adição, tem um outro efeito também, né? Nós temos a TF Sports, que é uma empresa de organização que organiza todos os eventos, né? E houve um certo descasamento dos patrocínios dos eventos, né? É uma receita que vai entrar mais ao longo do ano e foi menos concentrada no segundo TRI.
Perfeito. E olhando ainda para esse cenário, o quanto que na avaliação de vocês, nesse segundo trimestre especificamente, a gente teve, por exemplo, taxa de juros influenciando no resultado? Ou vocês não sentiram tanto o impacto? A taxa de juros, ela não impacta diretamente o nosso resultado de forma relevante, ela impacta na nossa receita financeira, mas não na despesa financeira, uma vez que a empresa não tem dívida hoje, né? Historicamente nunca teve dívida. Então, a Track acaba sendo menos afetada, menos sensível à questão de juros. Obviamente, os juros impactam a economia como um todo. Então, tem um efeito indireto, né, de talvez uma economia mais retraída. Por outro lado, o nosso consumidor é um consumidor de uma renda um pouco maior, então também um pouco menos sensível à questão de taxa de juros, e diferente de um varejo de linha branca, onde existe a necessidade de financiamento do produto. Então é um pouco diferente, mas obviamente tem um impacto indireto na economia. E a TF Sports tem, eu estava olhando aqui, 1,4 milhão de usuários já. Já dá para dizer que pertence, já tem um cenário aí de uma renda relevante para vocês, para os balanços como um todo, olhando só para a TF Sports especificamente? A TF Sports, ela tem crescido de forma bem consistente, né, e tem já esse número de usuários, né, que a gente ultrapassou recentemente 1 milhão, já está em 1,4 milhão. E ela tem aumentado a geração de receita através de inscrições, patrocínios. Mas tem um ponto muito importante, né? 2 pontos que eu gostaria de comentar. O primeiro deles é que a TF Sports gera uma contribuição incrível para o ecossistema da Track and Field, porque existe um engajamento muito maior dos clientes atletas em relação aos só clientes. Então, a gente mede isso, né? Tem um indicador que é o Lifetime Value, uma sigla em inglês aqui, mas é o LTV, que é o consumo de track and field dos clientes ao longo de um determinado período. E esse consumo de track and field desses clientes, que são atletas também, é de 40% a 50% maior do que os que são somente clientes e não participam dos eventos. Então, esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é que isso tem muito a ver com engajamento. O segundo ponto é que nos eventos nós temos a retirada de kit nas lojas. E isso gera um fluxo muito grande, né? Muitas filas imensas também. Mas muitas vezes é um segundo Natal para a loja que está sendo como base para determinado evento. Então, tem a questão de geração de fluxo, né? E uma coisa bem legal, né, que vale a pena comentar também, é que a TF Sports acabou de lançar uma versão do aplicativo que possibilita também a compra de produtos na plataforma. Até então era uma plataforma focada na inscrição de eventos. Agora o nosso cliente ele vai poder baixar o aplicativo TF Sports e também comprar Track and Field, comprar produtos do TF Mall, que é o nosso marketplace de artigos esportivos. Então a gente tem esse complemento de linha de outras coisas que nós não vendemos, né, que não são itens de vestuário, mas são itens importantes para a prática do esporte que a gente oferecemos no TF Mall. E o TFC, né? O TFC, para quem não conhece, é o nosso café empório de comida, de alimentação saudável. Nós temos hoje 18 unidades em lojas flagship da rede, tanto próprias quanto franquias. E agora nós também oferecemos digitalmente esses produtos, né, de alimentação, suplementação, através do aplicativo. Então a ideia do aplicativo TF Sports é ser cada vez mais um one-stop shopping de clientes que procuram soluções de bem-estar e saúde. Agora, Fernando, a gente tem acompanhado um crescimento muito grande de corredores, de pessoal que começa a fazer exercícios, beach tênis, enfim. O quanto que isso tem impactado no consumo? Vocês perceberam realmente uma mudança no consumo, uma mudança no comportamento do consumidor nos últimos anos? Sim, muito, né? O dado que eu te passei no começo, da gente crescer 25% ao ano, tem muito a ver com isso, né? As pessoas realmente muito mais engajadas. Eu acho que tem uma questão também de cada vez mais gerações mais novas engajadas com atividade física, né? E mudando um pouco a programação, né? E acordando cedo para correr no final de semana, uma prova de rua. Isso é uma mudança, né? Em relação
aqui o que nós tínhamos talvez antes da pandemia, né? Agora tem também um efeito das pessoas emagrecendo, né? Com as canetas emagrecedoras. Com as medicações, com as canetas e isso também faz com que exista uma necessidade cada vez maior das pessoas se fortalecerem, né? E buscarem mais atividade física. E foi interessante também que nós enxergamos um crescimento não somente de corrida, né? A gente fala muito de corrida, sim, mas a TF Sports hoje oferece mais de 40 modalidades em termos de experiências, aulas, né? Então, outras modalidades acabaram crescendo muito nesse período, como yoga, pilates. O tênis agora voltou com muita força, né? O beach tênis, obviamente, né? Mas agora o tênis voltando com muita força e as pessoas também muito conscientes com a questão de treino em academia, a importância da musculação, do fortalecimento. Então, é um cenário é um vento muito a favor, né? Que a marca tem e aí tem méritos nossos também de produto, tecnologia, organização de eventos. E para a gente encerrar aqui também nossa conversa, como é que vocês estão enxergando o cenário para o segundo semestre? Com o cenário de juros que continua alto, apesar de vocês não serem tão impactados por isso, mas também levando em consideração que pode também entrar a questão de patrocínio do TF Sports também para esse segundo semestre, o que vocês esperam? Olha, nós estamos animados para o ano como um todo, né? E é um ano com desafios, né? Então tem um desafio de cenário econômico que a gente está falando aqui, mas também tem um desafio de calendário, porque é um ano com muitos feriados que não são tão... Dependendo de se é um feriado numa quinta-feira que as pessoas emendam, não é tão bom. Se é um feriado na quarta é ótimo, mas é um ano com muitos feriados e com eleições, que enfim, também acaba sendo um desvio de foco importante. E a Copa do Mundo que... o mês de Copa do Mundo, principalmente julho, foi um mês onde o varejo sentiu muito queda de fluxo. Tá? Então, vai ser importante a gente isolar esse efeito na análise do resultado. E até no segundo trimestre nós poderíamos ter crescido ainda mais, porque junho já começamos a sentir um efeito de Copa do Mundo. Julho foi mais forte, mas isso é uma coisa que só daqui 4 anos, né? Então a gente tem que realmente isolar esse efeito.